possível que o PSDB ainda tenha o tamanho que já teve, ou o partido vai ser um partido pequeno, médio, e já está contente com isso? Olha, vai depender muito das nossas escolhas, da nossa estratégia, do nosso foco. Não dá para pensar em querer ser grande da noite para o dia. Isso tudo vai depender de muito planejamento, de muita estratégia. E não será nessa eleição que nós vamos voltar a ter pelo menos um médio tamanho como já tivemos. Agora a gente tem foco claro, que é dobrar o tamanho da bancada, pelo menos, com os pés no chão, para a gente voltar a ter protagonismo. Bom, os tempos anteriores eram outros. Eram tempos de muita euforia, o Plano Real, que mudou para sempre o Brasil, as práticas no Brasil, a economia, com desdobramentos em todas as áreas. Aquilo foi o apogeu do Brasil. Eu não me lembro, Andressa e Neila, de um momento, assim, nessas últimas 5 décadas, em que o Brasil tenha vivido um período tão próspero, não só do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista de reformas. Eu era deputado federal em 95, e nós fizemos reformas profundas nas telecomunicações, na energia, na área de petróleo, na área da saúde, com genéricos, na área bancária, enfim, foram tempos de muita coragem política, onde o PSDB implementou políticas sociais muito relevantes e, ao mesmo tempo, também teve a coragem de implementar a sua política liberal, também com muito descortínio. Então, eram outros tempos. Naquele período, a gente sempre governava 5, 6, chegamos a governar 8 estados no Brasil. Isso tudo contribuía para que a gente tivesse bancadas fortes. Aqui em Goiás, por exemplo, nós chegamos a ter 6 deputados federais eleitos pelo PSDB. Eram outros tempos. Nós cometemos erros ao longo do tempo, né? E, por outro lado, a polarização que havia entre nós e o PT nos ajudava também a mantermos um número expressivo de deputados. À medida que a gente perde essa polarização para o PL, certamente que a gente também perdeu a condição de eleger bancada mais forte. Agora, um outro ponto que nos fez também perder espaço foi o fato de que o PSDB sempre foi coerente em relação aos governos lulopetistas. Nós não participamos de nenhum governo do Lula, nem da Dilma, sempre fomos oposição, e também não participamos do governo Jair Bolsonaro, pela razão de que nós não participamos da eleição. Então, o fato de nós não termos sido incoerentes, oportunistas, como outros fazem, né? Querem ministérios, querem espaço, querem verbas, querem, enfim, cargos para poderem fazer suas políticas. Nós não fizemos nada disso. O PL, por exemplo, foi vice do Lula durante 2 mandatos com o Zé de Alencar. O Valdemar Costa Neto participava efetivamente do apoio ao governo Lula no começo. Nós somos o único partido brasileiro que não participou de nenhum desses governos. Tanto da extrema-direita quanto da esquerda, nós não participamos. Pagamos um preço, porque quem tem ministério tem mais verbas, quem tem ministério tem mais chance de fazer, de viabilizar condições materiais. Nós sempre passamos ao largo disso. Eu fui deputado, fui senador. Quando eu era deputado, apoiava firmemente as políticas públicas do FHC, o programa de governo do FHC. Quando eu fui senador, eu era linha dura contra o governo petista. Nós, inclusive, derrubamos. A nossa bancada do PSDB, que tinha 13 senadores, derrubou a CPMF naquela época. Então, esse conjunto de fatores, culminando com a não candidatura presidencial em 22, nos fez chegar ao menor tamanho desde a sua existência, com 37 anos. Agora, nós estamos vivendo um outro momento, não só pela minha ação, mas de todo o conjunto nosso, que é, passo a passo, retomarmos o nosso protagonismo. Nós temos massa crítica para isso, temos conceitos, temos um programa, temos história e temos idealismo em relação ao nosso país. A gente vê com muita tristeza o que está acontecendo. E eu acho que é possível puxar esse debate no médio prazo para um rumo que realmente considere o Brasil e não questões pessoais meramente. Senador, uma última pergunta.